surpresa! Flamengo encontra novo Pogba das Américas. Vamos falar que história é essa, torcedor rubro-negro? Flamengo contratando o jogador. Várias outras notícias do Flamengo domingão. Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, tá aí. Flamengo completa um mês após reapresentação. Hoje, dia 12 de fevereiro, o Mengão se reapresentou no dia 12 de janeiro. Então, não quero que venha com história da carochinha pra cima de mim, não, porque, um mês já voltou o time, então vamos embora trabalhar para melhorar o panorama do Flamengo no Campeonato Brasileiro e nas demais competições também. O Flamengo, evidentemente, também está sofrendo com a adaptação turbulenta a esse calendário maluco, né? Que vai ter Copa do Mundo com 48 seleções, 3 países, Canadá, Estados Unidos, México, uma verdadeira loucura. A comissão técnica tem dificuldade para colocar elenco em plena forma física e início do ano com resultados ruins. É mudança de rota, tá? É a informação que chega. O Flamengo em 2025 voltou. Na realidade, né, o Flamengo voltou aos treinos no dia 8, né? Voltou os treinos no dia 8, né? No dia 12. No dia 8, na realidade, voltou em 2025. Inclusive, o primeiro jogo foi lá nos Estados Unidos. A gente estava lá, eu e o Gordola, para fazer essa cobertura. Já em 2026, o Flamengo voltou no dia 12, né? E estreou contra o Vasco 9 dias depois. E teve aquela atuação sensacional. A ideia inicial da comissão técnica era ter pelo menos 15 dias de treinos, tá? Antes da estreia diante da equipe do São Paulo, que acabou não acontecendo. O Flamengo foi lá, enfrentou o São Paulo e acabou perdendo na primeira rodada. Nas entrevistas coletivas, o técnico afirmou que a primeira equipe estava perto do nível ideal, mas também admitiu faltar tempo para o grupo atingir o que se espera, que é o que naturalmente o Flamengo espera, né, que aconteça nas próximas partidas, incluindo o jogo contra o Botafogo, que é do Campeonato Carioca, que é um campeonato que vale menos, né? Mas a gente vai torcer, lógico que eu quero que passe, mas vamos ter ciência disso, que as principais competições são as outras. Hoje é aniversário de João Gomes, torcedor rubro-negro. O Flamengo publicou, através das redes sociais, um feliz aniversário para o João Gomes, completando aí aniversário hoje, mais um ano de vida. Parabéns, João Gomes, que papai do céu te abençoe. João Gomes, inclusive, agradeceu ao Flamengo nas redes sociais. Te amo, meu Flamengo, obrigado por tudo, ele comentou. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, deu uma entrevista falando poucas e boas, hein, meus amigos? Pois é, BAP diz que o Flamengo pode gastar 50% a mais do que gasta hoje. E ele fala com veemência: somos uma ilha no futebol brasileiro. O presidente detalha: modelo de gestão é o conceito de ter um clube como a Disney, onde você vende sonhos, vende entretenimento, vende produtos, mas o futebol tem as suas nuances também, né, papo? Não é bem assim como uma empresa, né? A parte das finanças também não é assim, porque uma empresa, ela visa lucros ali, aquela coisa toda, e o Flamengo não visa lucro. O que o Flamengo visa é ter um time forte no futebol para ganhar tudo e amassar geral e fazer a sua torcida feliz, né? Tem essa pequena diferença, grande diferença. Em entrevista ao jornal AS da Espanha, o presidente do Flamengo detalhou o modelo de gestão do clube. Para ele, vai além do futebol e ele diz: não há outra razão para vermos clubes europeus indo para os Estados Unidos, buscando novos fãs na Ásia, realizando pré-temporadas no exterior e abrindo novos mercados. Inclusive, o Flamengo queria, né, essa pré-temporada fazer nos Estados Unidos, só que com esse calendário maluco não deu, né? Não deu para fazer a pré-temporada lá. É como a exploração dos séculos XV e XVI, só que em vez de usar caravelas para conquistar o mundo além mar, tenta-se fazer isso de avião, voando para a China com um time de futebol.
Trata-se de abrir novos mercados para o seu produto. Da mesma forma, estamos fazendo isso com o Flamengo. O resultado tem sido muito positivo, disse o BAP. O tenso é que para conquistar americano lá, para eles gostar de... Para conquistar norte-americano, para eles gostar de... Como é que eu posso dizer? De futebol é difícil. Aliás, eles gostam de futebol, mas o futebol deles lá, que eu não assisto, não gosto, mas respeito quem gosta, evidentemente. Ele diz, é claro que quando se ganha, outras fontes de receita crescem mais, mas se o Flamengo não tivesse conquistado o campeonato no ano passado, sua receita teria crescido 25%. Ou seja, se o Flamengo tivesse perdido tudo, ainda assim teria aumentado sua receita em 25%. Estamos criando um modelo de gestão em que o crescimento do Flamengo não depende do sucesso esportivo. Portanto, continuaremos crescendo mesmo que o Flamengo não ganhe tudo, mas se ganhar tudo será ótimo para os torcedores como eu e para o clube. Há muitas oportunidades comerciais, é futebol, mas não precisa estar necessariamente ligado ao futebol. É esse o conceito de ter um clube como a Disney, onde você vende sonhos, vende entretenimento, vende produtos. Uma casa, disse o BAP. Mas a casa, o Flamengo, é a casa alugada, que é o Maracanã, né? Enfim, e acho que tem que dar prioridade pro time, mas tem que fazer ali, né, a caixinha do estádio, que eu continuo achando que o Flamengo tem que ter o seu estádio. Em 2025, o Flamengo se tornou o primeiro clube do Brasil a faturar 2 bilhões de reais, um negócio incrível. E BAP destacou a responsabilidade administrativa do Flamengo e defendeu o fair play financeiro e também esportivo. O que dizem aí que estão implementando, já tem aí uma instituição reguladora que já fiscalizou um monte de clube, encontrou um monte de irregularidade, enfim, tomara que, né, puna esses respectivos clubes. E o BAP disse, nossa receita foi superior a 320 milhões de euros, 2 bilhões de reais, e esse ano ultrapassará 300 milhões de euros novamente. Acho que se fizermos um ranking global dos 20 clubes com maior faturamento, o Flamengo provavelmente estaria em primeiro lugar entre os que menos gastam sua receita. Tenho capacidade financeira para gastar 40%, 50% a mais do que gasto hoje, e isso não me afetaria em nada, disse o BAP. Também falou sobre o fair play financeiro. Foi criado porque existem clubes no Brasil que gastam 80% ou então até 100% da sua receita, até além disso, ficam devendo aí. Na Europa depende do país, porque existem países onde você pode gastar de 70% a 70%, mas não necessariamente. O Flamengo gastou 40% da sua receita no futebol no passado, quando o fair play financeiro chegar ao Brasil. Eu poderei eventualmente dobrar os meus gastos de investimento, desde que tenha ainda renda recorrente. Dessa forma, terei bastante espaço para gastar mais dinheiro. Mas isso significa que eu vou gastar só porque tenho mais dinheiro? Não, porque eu não sou bobo. Não vou investir mais se não achar que esse dinheiro extra é essencial para ganhar alguma coisa. É uma forma diferente de trabalhar. Esse modelo não tem segredo, é a fórmula da Coca-Cola rubro-negra, disse o BAP, né? Deu uma longa entrevista aí, não vou falar a entrevista inteira porque tem muita coisa aí. Mas de principal mesmo, né, ele disse essa situação. Lanús pode perder titular absoluto importante antes de enfrentar o Flamengo na Recopa Sul-Americana. O time argentino vive um drama médico às vésperas do confronto contra o Flamengo. Segundo informações do jornal Olé da Argentina, o atacante Rodrigo Castilho, titular e peça-chave do ataque, sofreu uma lesão e corre sério risco de desfalcar o time argentino na partida de ida, torcedor. Então deve ter desfalque aí por parte da equipe do Lanús, que aliás é um Lanús mais fortalecido do que aquele do ano passado, viu? O pessoal tá dizendo isso, eu assisti alguns lances ali da partida do Lanús, não é time bobo não, hein? Se entrar com o pezinho mole, soberba, empáfia, ganha a hora que quiser, pode dar problema, hein? Então espero realmente que o Flamengo não dê esse tipo de mole, tá? Felipe Luiz soma 107 partidas como treinador do Flamengo e tem média de 2,13 pontos por jogo. Atrás dele apenas
Atrás dele, Jorge Jesus, histórico treinador do Flamengo, com a média de 2,02. Então vamos parar também com essa história, não serve, Pedrão, manda embora, é estagiário, é isso, é aquilo. Rapaz, aí vocês estão sendo muito radical também, viu? Não precisa dessa história da carochinha, lógico que a gente faz as respectivas cobranças, mas de falar que o cara é estagiário, tem que mandar embora, aí eu acho que você tá sendo radical, beleza? Vamos avançando aí, torcedor rubro-negro. Rapaz, o Jair Ventura, eu acho engraçado isso. Estão tentando colocar... Gente, olha só. O Pulgar, de fato, ele chega firme. Mas o Pulgar não é desleal. O Jair Ventura vir e falar... Ele é F, mete a porrada mesmo. Até em tom de elogio ali, que eu ouvi ele falar, mas estão tentando tacar uma pecha igual tem o Fagner, por exemplo. Mas o Fagner é merecedor disso, que ele aposentou um jogador, que foi o Ederson, né? Ele quebrou o joelho do Ederson, quando jogava pelo Flamengo, no caso, o Ederson. O Fagner nunca jogou pelo Flamengo. Agora, tentar impregnar isso no Pulgar, sabe? Já vai, tudo bem, na Libertadores ele passou um pouco ali do ponto, coisa e tal, mas o Veiga também não foi expulso da mesma maneira. Gustavo Gomes bate pra caceta. Aí ficam, Pulgar. Ah, meu irmão, faça-me o favor, viu? Vou te contar uma história. River Plate decide se vai devolver Matias Vinha ao Flamengo. Olha aí, torcedor rubro-negro. Nas últimas horas surgiu a informação de que o lateral esquerdo Vinha poderia ser devolvido ao Flamengo pela equipe do River Plate antes do final do empréstimo, mas a notícia não procede, não há qualquer movimento nesse sentido. Fontes ligadas à equipe argentina, o próprio jogador e também o rubro-negro negaram de forma categórica a possibilidade de um retorno imediato. Sendo assim, Vinha permanece nos planos da equipe do Monumental de Nunes. Parece que ele não começou muito bem lá, já foi expulso, a torcida já tá cobrando, mas agora tem contrato, né? Então, evidentemente que vai seguir jogando pela equipe do River Plate. Falando em River Plate, torcedor rubro-negro, chega a informação que o Flamengo contrata jovem promessa argentina. O Flamengo acertou a contratação por empréstimo de 1 ano do meio-atacante Juan Sayago, promessa da equipe do River Plate. Jogador já realiza exames médicos no Rio de Janeiro e assinará inicialmente com a equipe sub-20 rubro-negra. O Flamengo terá uma opção de compra de $1 milhão. Olha aí, cerca de 5 milhões e 200 mil reais, 50% dos direitos econômicos do jogador. Quem confirma a informação é a TIC Sports. Então, um robusto investimento que o Flamengo vai fazer aí, caso adquira 50% dos direitos econômicos do jogador, mas o atleta já é por empréstimo do Flamengo, beleza? Enfim, estão dizendo que é uma grande promessa do futebol argentino. Tem mais informação, o negócio é o seguinte: salário astronômico. Pois é, meus amigos, o Flamengo até tentou, mas esbarrou nos valores. De acordo com o jornalista Pablo Rafael Rua, Darwin Nunes pediu ao Flamengo um salário de 16 milhões de euros por ano. Para você ter uma ideia, isso na conversão mensal daria 8 milhões e 100 mil reais por mês que ele cobraria para atuar com as cores do rubro-negro fora de cogitação. O Flamengo não tem nenhum salário que sequer se aproxime desses valores. Evidentemente tem salários altos, acho que até mais de 2 milhões de reais determinados jogadores. Agora, 8 milhões e 100 mil reais, realmente, isso não acontece e tá fora da realidade. Por mais que o BAP diga que o Flamengo é uma ilha no futebol brasileiro, e tem um lado bom de ser uma ilha e tem um lado ruim de ser uma ilha também, porque quando você é uma ilha, você está se diferenciando dos outros ali, né? Uma ilha bonita, o Flamengo, né? E os outros ali estão capengando, capaz do mar, engolir daqui a pouco, sumir, não existir mais nada. Igual o Botafogo aí, só escândalo atrás de escândalo
do Botafogo, mas tem um lado ruim de você ser uma ilha também, porque aí os caras preferem ficar no continente do que ir pra ilha, porque afinal de contas, o Campeonato Brasileiro não tem a mesma credibilidade, competitividade, visibilidade, né? E para você conquistar isso, não só o clube tem que se destacar, mas o contexto que envolve ele também, né? Porque senão você acaba que bate num teto, né? Você tenta passar daquele teto ali, mas você tem até dinheiro para... Igual o Tati Castejanos, o Flamengo quis, não quis vir, o Beltrán também, não quis... Você acaba esbarrando, né, nesse tipo de teto. Então, tem os dois lados da moeda. Não é o caso do Darwin Nunes, que ele até aceitou, mas cobrou esse salário aí que realmente não tem a menor possibilidade do Flamengo pagar. A situação do Darwin Nunes, inclusive, já repercute no Uruguai. Parece que ele não foi relacionado lá para um jogo do Al Hilal, ficou revoltado com a situação, enfim. É jogador de seleção uruguaia, aquela coisa toda... Mas parece que ele quer sair do Al Hilal, não obstante o que ele recebe de salário lá, que é altíssimo, né? É um valor, é um volume de dinheiro realmente bem alto. Danilo projeta clássico após ter sido oferecido ao Flamengo. Pois é. Entrevista concedida ao canal Igor Rodrigues, o meio-campista Danilo, da equipe do Botafogo, projetou o confronto decisivo contra o Flamengo e ele que chegou a ser oferecido ao Flamengo. O Botafogo tá se livrando de todo mundo, tá vendendo todo mundo, né? Parece que vai demitir 40 trabalhadores hoje. Porra, eu fico triste pelo... Botafogo não fico... Eu fico triste pelas pessoas, sabe? Que estão sendo mandadas embora por esse sujeito aí, que é um caloteiro de marca maior. E o pior é que deve mandar embora e não paga também. O cara sai do trabalho e não vai receber. Tá um escândalo danado. E... o Danilo falou, é clássico, Botafogo e Flamengo é jogo enorme, não tem pra onde correr, afirmou o jogador. Nós podemos estar com o time que for, o Flamengo pode estar na fase que for, clássico é clássico, entramos ali para ganhar. Eu tenho o mesmo foco que nós estamos para ganhar no Fluminense, estão jogando ou jogarão com o Fluminense, depende, ou já jogaram, depende do momento que você está assistindo esse vídeo. Nós temos que ter contra o Flamengo, é sempre bom começar ganhando um título estadual. Enfim, falou ele e meio que desconversou ali da situação sobre ele ter sido oferecido. Falou que tá focado no Botafogo, né? Não negou, né? Então, evidentemente que deve ter alguma coisa nessa situação. Flamengo tem interesse na contratação do volante Kensani. Acho que é assim que se fala o nome dele. Perdão se eu estiver pronunciando errado. É uma joia da equipe do Curitiba, 17 anos de idade, o rubro-negro, segundo o Vene Casagrande, já fez uma abordagem de valores para saber qual é a ideia do Coxa, né, para negociar o jogador. Os representantes do jogador, inclusive, já estão cientes da procura da equipe carioca. Kensani tem contrato com o Curitiba até 2028. A informação que o Flamengo recebeu é que a multa rescisória do jogador para o Brasil é de 30 milhões de reais. Está fixada em 30 milhões de reais, é tratado como uma joia rara no Curitiba. Kensani tem características que chamam a atenção de todos que assistem os jogos dele. A boa estatura, a força e as características ofensivas fizeram ele ser apelidado de Pogba brasileiro. Olha aí, inclusive as boas partidas pelo Sub-20 do Coxa fizeram ele ser convocado para a seleção brasileira da categoria no exterior. Clubes como a Roma e o Olympique de Marseille procuraram o Curitiba para pedir a liberação do jogador, para passar alguns dias lá, treinar alguns dias, mas o Coxa vai... Não. Sai fora, rapaz, não vou emprestar, ou compra, paga a multa, ou então você não vai não. Por ser filho de pai moçambicano, ele tem passaporte, o que facilita a vida dos times europeus, tá? Então, tá aí a informação, enfim, vamos ver se o Flamengo avança nesse sentido aí também de contratar esse jogador. Seria, eu acho que um dos maiores investimentos para a categoria de base, não obstante ele já possa jogar pelo profissional, mas seria um baita investimento do Flamengo fazendo nesse menino. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu likeão, 5 da manhã nós estamos de volta. Tamo junto, saudações rubro-negras.